Olá, saudações a todos. Eu me chamo Victor Batista e hoje iremos abordar os princípios do tratamento do câncer de mama. Gostaria de iniciar destacando a importância do tema, que enfatiza as diferenças entre cada tipo de tumor e que isso implica as variadas alternativas ao tratamento. Além disso, esse tema pode gerar nas pacientes algumas dúvidas a serem sanadas na discussão de hoje. Por fim, esse tema ilustra como as pacientes podem e devem participar da discussão de estratégias de tratamento, mas para isso é necessário que elas compreendam como cada método de tratamento pode se relacionar com os tipos de tumores da mama. Desejo que na nossa conversa possamos compreender os diferentes tipos de tumores da mama e como cada um deles pode nos guiar a caminhos diferentes de tratamento, anotar as indicações para o tratamento neoadjuvante e elucidar os principais efeitos colaterais. A nossa frase do dia é: nem todos os tumores são iguais. Essa afirmação vai ser o nosso ponto de partida, porque é bem provável que você conheça ao menos uma pessoa que passou por algum tipo de tratamento de câncer de mama na vida, e isso é definido principalmente pelo subtipo molecular desse tumor. O comportamento define se determinadas alternativas de cuidado serão suficientes ou não. Iniciemos pelos tumores luminais, ou também chamados hormonais, que, como o nome já sugere, eles se desenvolvem a partir de uma ação dos hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona. É muito comum que esses tumores sejam tratados aliando a cirurgia à supressão desses hormônios. Em seguida, temos os tumores HER2, que são causados por uma hiperexpressão dessa proteína que fica envolvendo a célula. Ela é importante nos processos de desenvolvimento e maturação das células epiteliais mamárias, mas quando ela se expressa em maiores níveis, existe um desequilíbrio causando prejuízos celulares, ou seja, há um maior risco de câncer. Mesmo que isso possa parecer péssimo em um primeiro momento, a presença dessas proteínas pode inclusive ser um fator que possa facilitar o tratamento desse tipo de tumor. E por fim, temos os tumores triplo negativos, que são aqueles que não respondem nem às terapias hormonais, nem às terapias designadas aos tumores HER2. Dessa forma, esse é o pior tipo de tumor de mama, mas por sorte ele não é o mais frequente. Além desses fatores, quando a gente senta com o paciente para discutir que tipo de tratamento iremos oferecer, também temos em mente fatores associados ao tumor, sendo que o tamanho é um dos mais importantes. Além dele, o comprometimento de gânglios também é muito importante para sabermos se esse tumor pode ter se espalhado. Claro que é importante saber a idade da paciente, já que alguns medicamentos são preferíveis antes ou após a idade menstrual. É importante também saber se essa paciente é ativa ou se possui algum tipo de doença não controlada, o que pode dificultar a adesão de alguns medicamentos quimioterápicos. A pergunta que norteia a aula de hoje é muito simples de ser respondida. O que se deseja com o tratamento é a cura, claro, mas como estamos falando da oncologia, nem tudo é tão simples. O objetivo é a remoção do tumor, que nem sempre pode ser interpretado como cura, já que algumas pequenas células podem sobrar e podem residir no corpo da paciente. Para isso, é importante que se busque a extinção de células defeituosas, evitando o espalhamento da doença, o que chamamos de metástase. Com isso em mente, temos então variado leque de opções de tratamento, podendo dividir em local e sistêmico. Quase invariavelmente, teremos que optar pela cirurgia em algum momento, mas ainda assim temos a opção da radioterapia, que resseca as células de um determinado local. Os métodos sistêmicos são mais variados e também variam conforme a natureza da doença. A quimioterapia, que pode ser feita por comprimidos ou por via endovenosa, é talvez a maneira mais comum de controle da doença. Ela age em todo o organismo, o que pode ser muito útil quando desejamos diminuir a carga de células adoecidas. A hormonioterapia é eficaz especialmente em tumores hormonais ou luminais, já que eles cortam a produção dos hormônios femininos que antes alimentavam o tumor. O tamoxifeno pode ser usado antes e após a menopausa,
Inibidores da aromatase, como o anastrozol, podem ser usados após o período da menstruação. A mais importante e conhecida droga que atua como inibidor da proteína HER2 é o trastuzumab, seguido pelo seu irmão pertuzumab. E a imunoterapia, que veremos mais em breve, utiliza o próprio sistema imune da paciente para induzir uma melhor resposta às disfunções celulares. Sobre os diferentes tipos de cirurgia, temos uma gradual melhora nos fins estéticos e funcionais. Mas o que isso significa? Significa que, ao avançar do tempo, as técnicas operatórias melhoraram muito, a ponto de hoje termos uma melhor preservação dos tecidos. O procedimento que retira a mama chama mastectomia, sendo que ela pode ocorrer bilateralmente e ser mais rigorosa, ou seja, a mastectomia radical, que além da mama, retirava os gânglios e músculos torácicos. Na nova realidade, existem procedimentos que, além de preservar a pele, retirando apenas o tecido mamário, também se preservam os mamilos. Uma outra abordagem é a quadrantectomia, que é definida pela remoção apenas da região da mama em que reside o tumor, sendo que a sua indicação é que o tumor seja o menor possível em relação ao tamanho total da mama. Uma importante dúvida é se as pacientes devem ser submetidas à quimioterapia antes do procedimento cirúrgico, e claro, essa resposta depende. O principal determinante se essa paciente se beneficiará é o seu grau de doença, sendo que casos mais graves costumam receber algumas sessões de químio antes da cirurgia para o ressecamento das células. Casos com extenso comprometimento dos linfonodos axilares, por exemplo. E apesar de todos esses benefícios, uma vez realizada a neoadjuvância, não se exclui a necessidade da realização da cirurgia, justamente para que se confirme o sucesso desse tratamento. Uma boa notícia é que existem estudos que avaliam quais são as pacientes que podem ser curadas apenas com a quimioterapia, sem a necessidade da cirurgia, mas são apenas estudos que merecem mais tempo para serem postos em prática. Chegamos então ao momento menos desejado da aula, que é quando abordamos os efeitos colaterais do tratamento. Bem, além das aftas, das náuseas, dos vômitos e de outras queixas que são muito comuns à quimioterapia, temos a dor localizada após a radioterapia e cirurgia, sendo que essa pode também trazer danos à mobilidade dos membros superiores, a depender da abordagem cirúrgica, assim como comentamos anteriormente. E, além dessas, as pacientes podem sofrer efeitos de um adiantamento da menopausa, especialmente aquelas que foram submetidas a tratamentos com hormonioterapia, que também pode causar infertilidade permanente e, por essa razão, algumas pacientes que desejarem expandir suas famílias devem expressar isso ao seu médico. Para finalizarmos, para o acompanhamento dessas pacientes, é preciso ter em mente que tratamento lhes foi ofertado. Por exemplo, em pacientes que for removida uma mama, ainda é necessário manter a rotina de mamografia para avaliação da outra mama. Além de investigar o aparecimento de um outro tumor na outra mama, é preciso saber se não houve um espalhamento dessa doença para o resto do corpo em forma de metástases à distância, dando destaque para a cintilografia óssea e para a tomografia computadorizada. Essas foram algumas das principais referências utilizadas para esse trabalho. A você que viu até aqui, gostaria de lhe agradecer. Essa aula foi gravada e postada nos últimos momentos do mês de outubro, mas com ela eu encerro o primeiro bloco de aulas do câncer de mama. Nos vemos em breve.